Hoje eu vou mostrar pra vocês que talvez seja melhor que os religiosos assumam o poder mesmo. E sim, isso é bem estranho vindo de um cara como eu, que sou ateu. Mas calma, calma que eu vou explicar isso melhor. Como vocês bem sabem, a fé é um sentimento muito difícil de explicar. A fé nada mais é do que você crer, acreditar muito em alguma coisa sem que haja necessidade de qualquer evidência para isso. De alguma maneira, o ato de fé demanda voluntarismo e também muita resiliência. Você quer acreditar e também você precisa acreditar. Mesmo que não haja evidências, mesmo que não haja provas, você tem o tempo todo essa fé testada e, caso ela seja muito forte, reassegurada mesmo diante de qualquer problema. Para muitos isso é basicamente uma espécie de teimosia fanatizada. Ou seja, não tem nada que prove aquilo, mas a pessoa insiste e insiste em acreditar. Porém, isso é um fenômeno humano bem mais complexo. Acreditar em coisas que não são tão seguras, em alguma maneira também era acreditar na pessoa que nós somos, que igualmente é uma pessoa insegura. Daí a necessidade que isso passa a ter ao longo da nossa vida, enfim. Tô falando toda essa parada porque tem um mangá que explora e muito bem esse problema. Mais do que isso, ele coloca na mesa o seguinte debate: até que ponto a humanidade não estaria melhor se nós tivéssemos uma religião que fosse capaz de domesticar, de produzir e impor paz à humanidade? Uma paz que não tem uma face opressiva tão óbvia. Dito de outro modo, uma paz que ainda assim nos controla, mas nos controla para que a gente possa conviver de forma harmoniosa, feliz, sem fazer mal ao próximo. Isso é aceitável? Você concordaria com um mundo assim? Esse dilema ético aparece em A Música de Mahei, de Osamu Furuya, no sentido original Furuya Osamu. Esse mangá saiu originalmente no Japão entre 1999 e 2001 e tá saindo agora aqui no Brasil. Eu fui ler ele sem saber nada e eu estou embasbacado. Sério, de verdade, pessoal, uma das melhores leituras que eu tive nesse ano de longe. Porque tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês são só alguns dos aspectos que essa história nos permite pensar. Afinal, a riqueza aqui não é só de temas, mas também tem uma densidade narrativa e gráfica muito grande. É aquele tipo de história que você mergulha e você tá em outro mundo mesmo. E que traz pra você uma série de questionamentos que colocam em xeque quase tudo que você acredita. Então eu vou nesse vídeo aqui analisar esse mangá, pensar fé, amor e controle social. E o quanto que nós humanos somos monstruosos e talvez coubesse a uma nova religião a tarefa de produzir seres mais pacíficos, harmoniosos, do bem. Algo que, claro, todas as religiões em alguma dose tentam, mas agora a gente está falando de uma que finalmente consegue. E só consegue porque tem a ajuda da tecnologia. Enfim, embolou, né? Mas eu vou explicar isso. Porém, antes eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só pode falar de coisas sagradas e profanas ao mesmo tempo porque tem uma série de apoiadores. Seja você também apoiador e tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E seja membro também aqui pelo YouTube por R$ 6,90 ao mês e tem acesso a conteúdos exclusivos. Mas vamos lá, vamos falar de A Música de Mahei. Gente, olha só, essa é o tipo de obra que tem final surpresa atrás de final surpresa atrás de final surpresa. Eu vou ao longo desse vídeo aqui emitindo alertas de spoiler. Uma espécie de spoiler de leve, spoiler não mais tão leve, spoiler tão pesado quanto um elefante na sua cabeça. Então eu vou fazendo nesse esquema aqui. Sem grandes spoilers, vamos ao começo. Primeira coisa, esse universo que a gente acompanha já nos é intrigante. Nós temos dois personagens que nos servem de guia nesse universo, Kai e Pipi. Ou se você tiver uma cabeça de quinta série, Pipi. A história começa com a gente acompanhando eles quando eles têm ainda um torno de 10 anos de idade, porém a história vai dar um salto e a gente vai ver a adolescência deles, inclusive vendo a Pipi fazer 18 anos. E esse crescimento na vida dos personagens também nos serve para mostrar as regras desse universo bastante fantástico que a gente ainda não entende. Eu vou aqui explicar tudo para vocês, mas é pouco a pouco que a história vai nos mostrando. Mas vamos lá, essa história se passa em torno de 1000 anos depois de algum cataclismo. Não fica claro o que foi, ao que tudo indica foi guerra, e indo mais em direção ao óbvio, uma guerra nuclear. Ou seja, a humanidade foi destroçada, sobraram poucas pessoas, elas se reorganizaram em novas formas sociais e aquele passado pré-cataclismo foi esquecido. Notando que eles têm museus com uma série de máquinas que eles não entendem, que no caso são motores, aviões e até mesmo uma ogiva nuclear. Nesse universo que a gente acompanha, a coisa toda se dá em um arquipélago, que, ao que tudo indica, é o que virou o Japão. E em cada uma dessas ilhazinhas, cada uma tem uma estrutura política diferente. Contudo, todas vivem em harmonia, fazem comércio umas com as outras e todas têm uma crença em comum. Mas deixa eu ir parte por parte, deixa eu falar um pouco de cada ilha. A ilha em que a gente acompanha a história é uma ilha de técnicos e inventores. É uma galera que vive fazendo
máquinas. Contudo, aqui a gente está falando de uma espécie de futuro steampunk, que, caso você não saiba, trata-se dessa estética que explora máquinas maravilhosas, fantásticas, mas todas utilizando tecnologias como o motor a vapor. Só que isso aqui nessa história não acontece simplesmente por uma espécie de capricho estético. Existe uma espécie de singularidade, de ponto limite, onde a tecnologia não consegue ultrapassar. De alguma forma, nesse universo, todos os aviões dão problema. Toda vez que alguém tentou criar um avião, ele falhou. Da mesma maneira, toda vez que algum cientista tentou fazer com que esses equipamentos do passado voltassem a funcionar, pois bem, sempre a coisa dava errado. Sempre esses equipamentos estragavam, paravam de funcionar. De alguma maneira, parece que eles só conseguem ir com a tecnologia até um certo ponto e depois dá uma série de falhas. E isso, galera, já guardem, é um dos grandes mistérios da história que tem uma revelação muito foda. Mas seguindo, então, essa ilha é uma ilha de inventores e técnicos. Apesar das limitações tecnológicas, ainda assim eles fazem uma série de aparelhos e que todo mundo usa e toda a sociedade ali se beneficia. A gente acompanha ao longo da história outras ilhas, como por exemplo uma ilha onde só há tecelões. Também tem outra que eu acho fascinante, que é onde tem árvores gigantes com frutos tão grandes que esses frutos depois, quando caem, viram casas. E o miolo desse fruto não é algo muito saboroso, mas é um poderoso afrodisíaco. Então, nessa ilha, todo mundo trepa com todo mundo e tá felizão. Também tem outras 3 ilhas que são ligadas, que elas têm uma dinâmica social fantástica. A palavra gay não aparece nesse mangá, mas tá óbvio, porque a gente fica acompanhando uma ilha onde só há homens, e esses homens casam com outros homens, e tem uma outra ilha onde só há mulheres, e essas mulheres casam com outras mulheres. Contudo, essas 2 ilhas que são muito próximas, elas vivem pacificamente. E elas concordam que apesar de numa só mulheres ficarem juntas e nas outras só homens ficarem juntos, pois bem, eles ainda precisam procriar. Daí eles se encontram numa terceira ilha, que é a que liga as outras 2, onde há uma série de ritos de procriação. Tudo de maneira consensual e acordada por essas comunidades. Aliás, isso é um ponto importante dizer. Nessas várias ilhazinhas, todo mundo tem fluxo livre. Não existe uma ilha fechada, onde as pessoas não podem entrar ou sair. Não. Tudo é muito harmonioso. Inclusive, conforme eu comecei o mangá, eu fiquei pensando, caramba, que sociedade onde todo mundo é do bem. Ninguém briga com ninguém, todo mundo é compreensivo, todo mundo é atencioso. Os problemas dos outros também é um problema seu. Você se dedica a cuidar da comunidade, a cuidar do próximo. Eu fiquei pensando, caramba, por que isso está acontecendo? Calma também, que há uma explicação igualmente bizarra por trás disso tudo. Mas vamos continuar essa parada aqui. A coisa vai ficando mais óbvia conforme a gente vai vendo que todas essas ilhas, todos esses povos se unem em uma única crença. No caso, a crença em Marie. Uma deusa que para cada povo tem uma cara diferente, tem uma manifestação diferente, mas que todos os povos acreditam e se dedicam a ela. Inclusive, é tradição em todas essas ilhas, no final do ano, eles se dirigirem a uma outra ilha onde só há clérigos e por lá eles ficam 10 dias peregrinando. Ou seja, ao final de ano há povos e mais povos pegando navios e se dirigindo a essa ilha de louvor a Marie. Inclusive a gente vê nessa ilha uma série de culturas diferentes, com religiosidades que remetem a outros cantos do mundo, o islamismo, o cristianismo, o budismo, pois bem, todos eles aqui parecem um tanto transformados, porque afinal de contas, cada um tem o seu entendimento das coisas, mas todos louvam Marie. Em alguma dose, pessoal, Marie nos lembra muito a Materazo, a deusa do sol no shintoísmo. Portanto, tem um componente aqui muito japonês, mas também dá para pensar no componente cristão, afinal Marie pode ser também Maria, e segundo certas vertentes teológicas, Maria, no final da sua vida, foi levada em carne e osso aos céus. Eu tô trazendo essa figura da deusa, mas também da mulher que foi levada aos céus em carne e osso, porque a Marie, conforme aqui a gente vai vendo, ela é uma espécie de robô gigante que cruza os céus. Ao que tudo indica, nem todos conseguem ver Marie, e também não há consenso sobre a forma de Marie. Porém, Kai, que é um dos personagens que a gente acompanha, ele consegue ver Marie. E Marie tem, portanto, essa aparência. Ela é uma mulher robótica gigantesca, ainda nessa estética steampunk, e que aqui em muito se assemelha a obras como Metrópolis de Fritz Lang, ou seja, uma mulher robótica, mas numa pegada um tanto romântica, ou seja, ela é uma figura de encanto, mas também é uma figura bastante sensual. Já adiantando, um dos dilemas de Kai ao longo da história é que ele vai começar a ter muito, mas muito tesão por Marie. A fixação que ele tinha nela, que parecia ser simplesmente uma vocação religiosa, também é um desejo carnal. E isso não é necessariamente um problema nessa sociedade, porém o Kai se incomoda. Aliás, vamos falar um pouco mais aqui do Kai. Ele é um menino que com 8 anos ele perdeu sua família porque ele atuava na ilha dos mineradores. E lá a família toda morreu num acidente e ele acabou sendo adotado por um grande inventor que era pai da menina Pip. Portanto, Kai e Pip cresceram juntos. Houve um episódio bastante traumático nessa relação que foi quando Kai, aos 10 anos, acabou se afogando. Ele ficou dias desaparecido e todos já tinham dado ele como morto. Porém, por insistência da Pip, que foi vigilante, ela acabou encontrando Kai desacordado e ainda vivo. Daí que os dois continuaram muito próximos, porém, aos poucos, aquilo que era só uma amizade começou a se tornar um interesse romântico. Porém, um interesse desproporcional, porque Pip é apaixonado por Kai, e Kai
só se devota a Marie. Então aqui você já tem uma espécie de triângulo amoroso, mas que também é uma polarização entre amor e fé. Algo que essa história vai resolver mais pra frente, já aviso. Mas vamos lá. Seguindo. Nessa Ilha dos Inventores e Técnicos há uma tradição. Quando uma mulher faz 18 anos, ela faz uma apresentação pública. E nessa apresentação pública, vários outros pretendentes se exibem a ela. E a mulher tem a liberdade de escolher qualquer um desses pretendentes que estão ali se mostrando pra ela, como também pessoas que estão na plateia, que simplesmente foram assistir aquele espetáculo, mas que são amadas, às vezes até mesmo secretamente, por essa mulher. É mostrado aqui ao longo desse mangá que esse procedimento, apesar de tudo, ele é muito pouco coercitivo, porque a mulher, quando faz 18, ela pode recusar esse cerimonial, e ela pode também, nesse mesmo cerimonial, não escolher ninguém, deixando para que isso aconteça mais uma vez no ano seguinte, quando ela fizer aniversário mais uma vez. São tradições, como a gente sabe, todas as tradições têm as suas arbitrariedades, mas aqui a gente percebe algo que muito pouco acaba forçando as pessoas a fazer X ou Y. O ponto é que, como você já deve imaginar, Pip está para fazer 18 anos e ela quer pedir o Kai em casamento. Kai sequer se apresenta como um dos seus pretendentes, mas isso não importa, ela quer muito ele. Daí que Pip, vendo que Kai está apaixonado por Marie, ela pensa: ele só vai me amar quando eu aparecer no céu voando como Marie. Ele também precisa me ver como uma espécie de mulher sagrada. Vivendo aos céus, ele vai ter um arrebatamento e vai se apaixonar por mim. Essa é a ideia dela. Se vai funcionar ou não é outra história. Como o pai dela é um grande inventor, ela pede como presente de 18 anos um avião. E o pai constrói o avião, mas fala: filha, olha só, até hoje nenhum avião deu certo. Eu, do ponto de vista de tudo que eu consigo projetar, construir, pois bem, pra mim esse avião vai levantar voo. Mas tenha ciência disso, minha filha. Sempre deu errado. Contudo, Pip está apaixonada, diz pro seu pai que não vai voar, vai apenas mostrar ele, mas engana, e no dia dos seus 18 anos, pois bem, ela sai voando. O avião decola e finalmente uma primeira pessoa, no caso aqui uma mulher, consegue voar. Paralelamente, um dos pretendentes ali de Pip aos seus 18 anos era Damu, que é um técnico muito habilidoso, e ele construiu um autômato. Para homenagear Pip, ele construiu uma espécie de robô Pip, que é uma inteligência artificial num corpo mecânico. O que, para todos que estavam ali presentes na hora, é mais um sinal de maravilha tecnológica. Todo mundo se encanta. Caramba, no cerimonial da Pip aconteceram duas coisas milagrosas. Uma mulher conseguiu voar e a gente conseguiu produzir um robô. Só que, de repente, os dois falham ao mesmo tempo. O robô explode e o avião com a Pip também. Ela cai, não se machuca tanto, mas fica o mistério. Por que essas máquinas deram problema ao mesmo tempo? E Kai já tem a resposta. Então agora atenção, que eu vou entrar na zona dos spoilers mais cabeludos. Quando Kai, quando tinha 10 anos, teve aquele acidente que ele ficou afogado e sumiu por dias, pois bem, ali aconteceu algo com ele. Ele foi encontrado por algumas máquinas que remodelaram todo o seu corpo. Então Kai, na verdade, não é bem humano mais. E por causa disso, ele acabou adquirindo o seguinte poder: ele tem uma audição muito, mas muito acurada. No tanto que ele trabalha nessa comunidade localizando minérios, escutando problemas nas máquinas. Portanto, Kai é uma pessoa bastante útil, conhecida nesse povoado. E também tem um detalhe a mais que faz com que ele seja muito próximo dos clérigos da sua região. Kai é o único que consegue ouvir a música de Marie. O que seria isso? Vamos lá. Supostamente, essa mulher robô gigante que cruza os céus, ela toca uma música. Porém, essa música não é ouvida por qualquer pessoa. Só Kai consegue ouvi-la. Contudo, a crença daquele lugar fala de que existe sim essa canção. E que ela tem por efeito nos acalmar, nos tranquilizar, trazer harmonia à humanidade. Mais do que isso, os poderes dessa canção de Marie não são só da ordem da hipnose. Ela consegue, por uma determinada frequência, afetar máquinas. Daí que ela produz uma espécie de impulso sonoro que faz com que máquinas muito complexas parem de funcionar. Por isso que na cerimônia de 18 anos da Pip, o robô e o avião pararam de funcionar ao mesmo tempo. E é por isso também que esse mundo não consegue avançar em tecnologia há 1000 anos. Contudo, chega um determinado dia onde as coisas mudam. De repente, a galera tá brigando na rua. Começa a rolar bate-boca por questões fúteis. E essas discussões fúteis, por sua vez, descambam em agressão. Ao mesmo tempo, as pessoas também passam a ser mais ambiciosas, egoístas e violentas. Inclusive, um dos personagens do mangá até fala: caramba, eu nunca vi uma briga na minha vida. O que tá acontecendo que tá todo mundo violento? E esse mesmo cara que tá vendo também começa a ficar irritado. Dizer: caramba, esse bando de idiota, esse bando de babaca, tem que matar tudo! Tem que acabar com os direitos humanos, é só pra humanos direitos! Tem que botar todo mundo num paredão e matar! Deus, pátria, família e mais qualquer outra porra fascista. Tem que jogar essa galera aí dentro de uma prisão e esquecer a chave. Enfim, todo mundo começa a virar uma espécie de reacinha de rede social. Aliás, vai além. Vamos concordar que violência nas redes sociais atinge todos os espectros políticos. E aqui a gente vê exatamente isso. As pessoas, nas suas inclinações, sejam elas quais forem, se tornam todas muito agressivas. Ao mesmo tempo, vocês lembram daqueles equipamentos que ficavam lá no museu? Os motores,
as bombas, pois bem, todas começam a funcionar do nada. Ou seja, toda aquela barreira tecnológica simplesmente some. E por que tudo isso está acontecendo? Porque Marie parou de emitir a sua música. Ou seja, é graças à música de Marie que a humanidade não se mata. E também é graças a essa mesma música que ela não tem armas para poder se matar. Diante de toda essa situação, Kai vai parar dentro do corpo dessa gigantesca androide que é a Marie. E lá ele descobre que foi criado um mecanismo de modo que de 50 em 50 anos Marie para de funcionar. E daí é dada a escolha a algum indivíduo da Terra para que ele decida se ela deve continuar tocando a sua música ou se a humanidade deve seguir um outro caminho. A cena em si é muito bacana, porque basicamente Marie é uma gigantesca caixa de música, cabendo, portanto, a esse humano escolhido tocar a caixa de música mais uma vez, ou não. Como vocês já devem estar imaginando, esse mangá ele é muito rico em referências. Aqui vai desde o de Quebra-Nozes do Tchaikovsky, muito também por esse componente romântico que atravessa o balé, mas também no figurino e da ambientação, há muito, mas muito, da ficção fantástica de Moebius. Portanto, esses eventos que eu estou relatando aqui para vocês, do ponto de vista gráfico também, eles são impressionantes. Tudo tem uma dimensão extremamente fantástica e envolvente. E eu estou falando tudo isso, porque parece que eu parei aqui de contar a história, porque são esses efeitos mais a nível do sentimento, que a partir de agora a gente vai acompanhar. Voltando então para a decisão do Kai. Ele deve dar corda em Marie ou deixar a humanidade seguir outro caminho? E aí ele escolhe em não dar corda. O entendimento dele é de que, sim, a gente vai ficar mais violento, a gente vai se tornar mais perigoso, mas a gente tem que aprender a conviver de outras formas. Ficar sendo domesticado, ficar sendo controlado, teve as suas vantagens, mas também serviu apenas para limitar o potencial humano. Tudo que a gente pode criar, tudo que a gente pode fazer, pois bem, nada disso é possível por causa da música de Marie. Então ele decide parar com isso imediatamente. E aí você tem uma sequência maravilhosa onde aquele robô gigante se desfaz em engrenagens e mais engrenagens e Kai vai parar em cima de um montinho rodeado de água até que aquela água desce e são cidades e mais cidades que estavam submersas. Ao que em tudo indica, a gente está vendo Tóquio. E aí a história começa a mostrar uma espécie de futuro alternativo a partir dessas escolhas de Kai, onde os personagens Kai e Pip aparecem em diferentes momentos. Num desses universos alternativos, Kai, como um típico salaryman japonês, volta para casa e Pip é a sua esposa, que é uma mulher completamente infeliz e drogada. Os dois têm um filho, mas ambos o tratam muito mal. A cena é muito triste, a gente vê que o menininho é ignorado pela mãe, daí o pai chega em casa, ele corre pra abraçar e o pai joga ele de lado, falando, não, eu quero ver TV, não me enche o saco. Ou seja, é uma criança que não recebe amor de ninguém. E esse é um ponto fundamental aqui. Esse futuro é um futuro sem amor. Outras versões desse mesmo futuro vão se tornando cada vez mais escabrosas. Mostra Kai e Pip, assim como as outras pessoas daquela cidade, passando muita, mas muita fome. E do ponto de vista gráfico, são essas imagens horríveis que a gente viu, por exemplo, recentemente aqui com os Yanomamis no Brasil. E diante daquela fome imensa, a história termina com Pip considerando comer uma pessoa que recém morreu. Mais uma versão. Pip e Kai se tornaram líderes de nações inimigas. E os dois estão querendo fazer um acordo de paz, porém a única coisa que eles conseguem falar um pro outro é o quanto eles têm armas nucleares e podem dizimar o inimigo. Mais uma versão, agora guerra. E nessa guerra, Pip é uma mulher que está sofrendo ali entre os escombros até que soldados chegam, entre eles Kai, e todos resolvem estuprá-la. Por fim, essa sequência de horrores termina com uma imagem da Terra e o relato de crimes e violências cada vez mais hediondos. Diante disso tudo, a gente volta para aquela escolha do Kai. Isso tudo, na verdade, foi uma projeção dele. Daí que então, diante desse horror iminente, ele resolve dar corda na caixa de música. Marie volta a funcionar, a emitir o seu som místico e, de repente, aquelas brigas que estavam acontecendo, pois bem, elas param imediatamente. Depois de todos esses eventos, Kai vai até Pip e fala que ele não vai se casar com ela, que ele vai se tornar um clérigo e vai em direção daquela ilha onde só há pessoas que louvam Marie. A despedida entre os dois é muito dolorosa, porém, Kai estava poupando Marie da grande verdade, que no caso é de que ele já não era mais humano e ele já tinha cumprido a sua função, daí que ele, enquanto máquina, ia acabar se desintegrando cedo ou tarde. E é o que acontece quando ele já está no navio em direção a essa cidade sagrada. Kai se torna cinzas no vento. E aí você tá pensando, acabou? Não! Tem mais um plot twist. Então agora eu vou entrar no terreno do spoiler terrível, fedorento, dilacerador. A história dá um pulo de mais 50 anos. Nós acompanhamos Pip, agora uma velhinha, e a gente descobre que o Kai nunca existiu. Quer dizer, Kai existiu sim, mas ele morreu afogado quando tinha 10 anos. Daí que tudo que a gente viu e sabe sobre o Kai, basicamente são as fantasias de Pip. Inclusive na história é contado que ela tinha essa fantasia de que o Kai ainda estava vivo ao lado dela, e portanto, como todo mundo era muito gentil naquele mundo, a ordem era não contrariar. Kai, portanto, morreu, e toda essa revelação em torno de Marie é uma revelação que
foi a Pippi que inventou? Não fica claro. Porém, o mangá já dava sinais disso desde o começo. Quando eles tiravam fotos, nunca estava o Kai. Quando o Pippi foi na peregrinação naquela ilha sagrada, uma mulher vidente chegou perto dela e falou que ela tinha uma presença cheia de luz ao seu lado. E por sua vez também teve os episódios em que o pai dizia para ela: filha, você pode casar com qualquer um, menos o Kai. E ela não conseguia entender, ela perguntava ao pai, e quando o pai explicava, ela tinha um lapso de memória. Ou seja, uma coisa meio sexto sentido, o Kai estava morto. I see dead people. Mas aí fica a dúvida, ele estava espiritualmente ao lado de Pippi ou não? E como o mangá mostra no seu diálogo final, aquelas dúvidas que ao longo da história a gente foi acometido, pois bem, elas continuam ainda a existir. Ou seja, ainda existe sim uma singularidade, um ponto onde a tecnologia não consegue avançar, ainda existe uma harmonia, uma paz gigantesca entre as pessoas, e os próprios cidadãos desse mundo se perguntam por que isso acontece. O mangá, portanto, termina com a seguinte jogada: cabe a você crer ou não nos eventos que você presenciou. Cabe a você ou não ter fé em Marie. E não falo só em Marie no sentido de você concordar com ela, mas de entender toda essa verdade oculta por trás dela. Que ela seria um robô gigante ou uma tecnologia que foi criada para tornar os humanos mais harmoniosos e ao mesmo tempo impedir que armas de destruição em massa fossem proliferadas, etc. Vocês sacaram? Tudo isso é jogado na conta do leitor, e não de um jeito preguiçoso, saca? Que nem certas tramas que querem fazer final aberto simplesmente porque não sabem como terminar sua história. Não, isso aqui é consistente, é rigoroso e consegue amarrar dois polos que estavam se degladiando ao longo do mangá. No caso, a fé e o amor. No final da história, aquele dilema ético acaba se sintetizando. O ato de fé também é um ato de amor. No caso, o amor de Pippi por Kai. Não tem como não lembrar disso, do entendimento que o psicanalista Jacques Lacan tinha de amor. Para ele, o amor é dar o que você não tem a quem não pediu. Ou seja, o amor é aquela entrega, é aquele presente, é uma dádiva. Dádiva no sentido de algo que você dá a alguém. Contudo, dádiva, não por acaso, também é uma palavra muito associada com aquilo que é feito por Deus. Ou, no caso aqui, por Marie. E para além dessa síntese de amor e fé, a questão ainda permanece em aberto para você, leitor. Se a gente tivesse a tecnologia para produzir uma sociedade harmoniosa, mas uma sociedade que para isso precisaria ser domesticada e não ter acesso a tanta tecnologia, será que valeria a pena? Você daria corda em Marie? Sacaram, portanto, como esse negócio aqui é bom? Puta que pariu, como é bom esse mangá. Como eu disse a vocês, eu não estava esperando grandes coisas. Quando eu comecei a ler, foi muito no espírito de vamos ver qual é. E no final das contas, eu fiquei pirado. Espero que essa obra pire vocês também. Eu não li outros mangás do Furuya, então se vocês tiverem sugestões, por favor, digam aí nos comentários. Peço também que vocês sugiram outras obras com essa mesma pegada de ficção fantástica, mas que consegue falar de fé, amor e temas complexos como esses aqui. Afinal de contas, é um negócio que tem muita obra que tenta fazer, mas poucas fazem isso muito bem. No mais, peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal!